Boa tarde. Escolhendo um filtro, né? Oi, oi. Oi, Geazi. Oi, Wally. Oi, Diana. Oi, Bruna. Boa tarde, gente. Oi, Laís. Vocês estão me escutando? Oi, Ali. Oi, Nathalie. Natália, perdão. Oi, Jonas. Oi, Thaís. Oi, Sil. Agostumbrate. Diferente. Ai, que bom. Gente, tá muito alta a minha voz. Como é que tá? Tá legal? Tá alto? Dá pra ouvir bem? Tô esperando. Oi, Esté. Oi, Ruth. Tô esperando a nossa convidada de honra entrar. Ai, que legal, Ali. Boa tarde. Oi, Márcio. Oi, Ruth. Cadê minha madrinha? Cadê? Antônia é sua madrinha? Oi, Pri. Um cafezinho. Eu tô de cafezinho. Tem gente aí do outro lado que tá de cafezinho, tem gente do outro lado que tá almoçando, tem gente do outro lado que tá estudando para a prova, escutando a gente. Eu quero agradecer. Vocês são incríveis de estar nessa tarde aqui conosco. Muito obrigada. Oi, André. Oi, Tom. Oi, Marques. Tudo bem? Cadê a Antônia? Vem, Antônia. Oi, Aldo. Tudo bem? Tô de chá. Ai, tá muito frio aqui em Buenos Aires hoje. Só um cafezinho quente, né? Oi, J. Nunes. Oi, Beca. Antônia, vou te chamar. Aceita aí. Chamei. Peraí, vamos posicionar a câmera direitinho. Isso. Antônia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Bem, graças a Deus. Se afasta um pouquinho da tela do celular, isso. Ou então bota o celular um pouquinho para baixo, para a galera ver o seu rosto. Isso. Perfeito. E aí, Antônia, beleza? Tá. Se apresenta para a galera. Então, gente, meu nome é Antônia, eu sou estudante de La Plata, da UNLP, que é uma universidade federal daqui da Argentina. La Plata é mais ou menos perto de Buenos Aires, tenho 35 anos e estou no terceiro ano de medicina. Ai, que legal. Olha, mais uma vez eu agradeço por estar aqui, pelo seu tempinho, porque eu sei que você está estudando também muito, estudando online, complicado, né? Mas vai ter prova. Mas eu mais uma vez quero agradecer no meu nome, em nome da empresa Asis, por você estar aqui compartilhando boas informações, boas novas para a galera que quer vir em 2021 e para a galera que já está aqui e às vezes não conhece La Plata, não conhece outros lugares. É legal a gente trazer outras vivências, não é? A câmera não tá boa? Eu gostei. Pra mim tá bom. Pra mim tá legal, tá bem? E uma mensagem para eu ajustar a câmera, mas não sei. Ó, tá todo mundo aqui falando que tá tudo ok. Tá bom.
Ai, ai, mas é legal, né? A gente trazer outras vivências de outros lugares, outras experiências. Às vezes a gente fica só fechado dentro de um tema, ou às vezes a gente só quer ir para algum lugar da Argentina específico, e a gente perde a oportunidade de ter novas experiências, de saber outras coisas, não é? Verdade. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu vim pensando que eu fosse ficar em Buenos Aires. Tipo, todo mundo quando vem para a Argentina pensa assim, eu quero morar na capital, quero morar em Buenos Aires, que é perto de tudo, onde tem pontos turísticos, onde você conhece pessoas de toda a parte do mundo. Então, você vem com essa expectativa. Eu quero morar num lugar mais... Como que a gente fala? Assim, mais badalado, né? A gente vem com essa expectativa de morar em Buenos Aires. Então, quando eu cheguei em Buenos Aires, eu morei uns 6 meses em Buenos Aires. Foi uma experiência assim, um pouco complicada. E quando eu morei em um apartamento que eu compartilhei com muitas pessoas e a gente depois acabou descobrindo que a pessoa tipo, roubava o dinheiro. Ou seja, por isso que é interessante você vir com uma pessoa que te ajude, que te passa informação, porque isso sempre acontece do Brasil para outro país. Sempre tem pessoas que te oferecem ajuda, mas no fundo elas querem, tipo, fazer mal, ou querem bater o dinheiro, não querem te ajudar de verdade. Que terrível essa experiência de você quase ser roubada. Você chegou a ser roubada mesmo? Posta? Como dizer aqui, posta? Na verdade, quando ela chegou, né, as pessoas no apartamento, ela disse, vocês têm que dar uma entrada para ficar no apartamento de 60 mil pesos. Aí todo mundo tentou juntar dinheiro e 60 mil pesos lá. A gente acabou que pagou 60 mil pesos. E no final, tipo, ela levou todo o dinheiro e o apartamento nem era assim, a gente nem conseguia alugar. Foi meio que uma deu, né? Quando a gente chegou em Buenos Aires. Aí, Caramba, Antônia. Olha, a galera aqui está comentando que o seu áudio está cortando um pouco. Não sei se tá legal. Será que está tapando a saída de áudio aí para você? e agora, como é que tá? A galera tá falando que cortou um pouco o que você estava falando. Gente, para quem não entendeu, para quem cortou, a Antônia está comentando que ela foi assaltada, ou seja, foi roubada na questão do apartamento que ela alugou quando ela veio para Buenos Aires. Ela foi enganada, falaram um valor que não era o correto. Então, assim, foi uma situação horrível, né? Imagino. Ninguém gosta de passar por isso. Exatamente. E além dessa experiência, quando você veio aqui para Buenos Aires, essa experiência ruim, né? Você teve outras experiências ruins aqui em Buenos Aires Centro? Então, na verdade foi esse do apartamento só e nada mais. Na verdade, muito muvuca, né? Muito movimento em Buenos Aires, é completamente diferente da onde eu vivo agora. Eu vou tentar colocar o fone, porque tem gente que está falando que não está me ouvindo. Tá bom. Tenta colocar o fone para ver se melhora a sua voz. Eu lembro de você me contando, Antônia, que quando eu cheguei em Buenos Aires eu vim morar em Palermo. E eu lembro de você... Ui, caiu! Eu lembro da Antônia me contando que ela achava um absurdo que tinha às vezes mais cachorro na rua de Palermo do que gente. Lembra disso, Antônia? Exatamente. Ai, sua voz melhorou. Nossa, sua voz melhorou 100%. Então tá bom. Tá todo mundo ouvindo? Que legal. Antônia... então era o problema do fone mesmo. Claro. Antônia, então, tirando essa experiência ruim, você não teve outra experiência ruim aqui no centro de Buenos Aires? Não, outra experiência ruim não. Na verdade, só essa já bastou, né? Na verdade. Claro, já foi bem pesada, né? Exatamente. Já foi pesada. E na verdade, como... Perdão, pode falar. Não, tá. Por favor. Não, é só isso mesmo. Pode falar você. Desculpa. Nada, não. Tô te atrapalhando. Não, claro que não. Eu ia te perguntar como foi a sua experiência no pré-grado da UBA, porque você veio para cá, para Buenos Aires, e estava com um objetivo na cabeça. Não, eu vou fazer UBA. E como foi essa sua experiência? Então,
Quando eu cheguei em Buenos Aires, eu falei assim, como eu vim por uma assessoria, na verdade, antes eles arrumaram meus documentos e me inscreveram na UBA. Eu cheguei a fazer prova de biologia. Um garoto que morava aqui em La Plata e que ele fazia faculdade aqui em La Plata, na UNLP. Aí ele me falou, ô Antônia, vem para La Plata, porque aqui você não vai perder tempo fazendo isso, porque entre comistas a gente acha que vai perder tempo fazendo o CBC na UBA e tal, a gente pensa nisso, né? E eu pensando, eu já tenho 30 e poucos anos, então eu vou preferir ir para La Plata, porque aí eu vou entrar direto para La Plata, o pré-grado de La Plata não é eliminatório, então eu já vou diretamente para o primeiro ano, isso que eu pensei, porque o pré-grado daqui de La Plata, na verdade, todo ano meio que muda, sabe? Na época que eu entrei, era um período de férias que a gente fazia o pré-grado, não era eliminatório, a gente fazia prova, porém não te eliminava. Era meio que uma informação que eles te passavam, te avaliavam, mas não te eliminava. Você começava o primeiro ano. Então, aí que eu pensei, eu voltei para o Brasil, aí quando foi em janeiro, eu voltei e vim direto para La Plata, né, para a faculdade aqui de La Plata, e nas férias eu fiz esse pré-grado de La Plata e já fui diretamente para o primeiro ano, que também não foi um ano fácil para mim, esse primeiro ano aqui em La Plata, né? Porque a gente pensa, eu já estou fazendo medicina e vim para cá, mas também não foi fácil, foi super complicado. Que legal que você tomou uma decisão que mudou os seus planos, mudou o seu trajeto, a sua rota, mas que te colocou no rumo acertado, né? Foi inesperado, mas te colocou no rumo acertado dentro da sua necessidade como estudante. Você então ficou aqui em Buenos Aires Centro o quê? 6 meses ou um ano? 6 meses só. 6 meses só. Tentou o pré-grado da UBA, ficou meio assim e já viu a oportunidade de La Plata e não duvidou, né? Antes da gente começar a entender mais a dinâmica da faculdade de La Plata, eu queria te perguntar sobre a sua assessoria. Você falou que veio por uma assessoria. Como foi a sua experiência com a assessoria? Então, a minha experiência com eles foi boa, né? Na verdade, foi bem boa, eu achei até. Tipo, eles arrumaram meus documentos, me inscreveram na faculdade, fizeram tudo bem, deram uma entrada nos meus documentos, me ajudaram bastante, assim, me assessoraram bem, assim, na verdade. E com outras pessoas eu vi que não tiveram uma experiência boa, e eu vejo muitas pessoas comentando que não tiveram experiências boas com assessorias, mas eu tive, graças a Deus. Graças a Deus. Aqui a gente não quer só trazer informação da nossa assessoria, Antônia. A gente quer que outras pessoas tenham voz e possam falar que existem outras assessorias que são bacanas, que cumprem o que elas prometem, mas também existem assessorias que enganam, que mentem, que roubam, e isso não é legal. Então, que bom que, pelo menos na experiência da assessoria, atendeu a sua necessidade, né? Exatamente. Foi bem boa, assim, pelo menos o básico, assim, eles fizeram tudo por mim, assim. Você dominava o espanhol quando você veio para cá? Não, na verdade eu não dominava. Até hoje eu não domino tão bem, né? Porque meu sonho era falar com sotaque, né, do espanhol, mas eu não consigo. Na hora que eu abro a boca, a pessoa já pergunta, você é do Brasil? Porque tem aquele sotaque brasileiro, acaba tendo. Mas quando eu vim, eu não falava quase nada em espanhol, falava bem básico. Mas depois, eu conversando com as pessoas na rua, na faculdade mesmo, e fui aprendendo. Mas eu nunca fiz curso de espanhol nem nada. Então a assessoria para você foi essencial, né? Porque você, sem o domínio da língua, ela te levou em vários lugares em Buenos Aires e te ajudou na sua documentação e tudo, né? Informação. Exatamente. Formação verdadeira, né? Exatamente. Antônia, você comentou um pouco sobre o pré-grado. Você não entende documento. Estou te escutando, pode falar. Ah, tá. Não, eu que não estava te escutando. Desculpa, voltou agora sua voz. Você estava falando que é importante a assessoria, pode falar. Tá. Eu acho importante justamente por isso, porque quando você está lendo o pedido de documento, quando você está buscando algo, você não entende muito bem o espanhol, então você fica confuso, você não consegue saber o que é necessário para poder resolver seus problemas, para poder ir na faculdade, resolver principalmente documento, que é super complicado, né? Claro. Quando a gente não tem o domínio do espanhol, acontece isso mesmo. Então, realmente, eu acho que nesse aspecto é importante. Eu ia te perguntar, porque você falou que você foi para La Plata, fez o pré-grado, e o pré-grado não era eliminatório, ou seja, você fez o pré-grado e já estava automaticamente
aprovando as matérias ou não, você já estava no primeiro ano, era isso? Exatamente. Você aprovando ou não, você já está no primeiro ano. Porque eles usam, assim, o primeiro ano como se fosse eliminatório o primeiro ano. Mas a gente fala isso, né? Mas na faculdade não. Na faculdade eles falam que é uma faculdade pública, disponível para todo mundo, para quem quiser estudar, independente da sua classe social, da sua vida que você vive, sua classe, raça, tudo, qualquer pessoa pode entrar na faculdade, porque é uma faculdade pública e que todo mundo tem o direito de estudar. Então é isso que a UNLP preza pra gente, né? Só que quando a gente começa a estudar, a gente vê mesmo que o primeiro ano dá uma eliminada assim em quase todo mundo na faculdade. E quais foram as matérias do pré-grado que você cursou? Então, eu cursei química, cursei física e cursei biologia. Ah, são só três, né? Só três. Ah, Só que agora, porque na UBA são seis matérias, né? Nossa, que legal, porque são menos matérias. mas na verdade, todo ano muda. Por exemplo, quando eu entrei era assim, ano passado, já faz 2 anos, eles não, o pré-grado são matérias do primeiro ano mesmo, como histologia, anatomia, biologia, porém eles te exigem um nível intermédio de espanhol, que é um curso que as pessoas fazem no Ciel, uma prova, eles exigem isso, por isso que muitas pessoas ficam de fora agora, principalmente estrangeiros, né, por não falar espanhol bem e por não ter esse curso, e é obrigado a ter agora. Na minha época, na UBA também não. A gente chegou no mesmo ano, né, em 2016, e não era necessário você ter proficiência em espanhol. E hoje é mais um requisito, né? Exatamente, exatamente. E como está formado o primeiro ano da UNLP? Então, o primeiro ano são, eu não sei como que é na algo, mas são as matérias básicas. Bom, é anatomia, histologia, biologia e ciências sociais. São essas 4 matérias. São 3 matérias anuais e uma semestral, que é ciências sociais. Mais ou menos assim. E são separadas por cátedras, né? Tipo, por exemplo, a anatomia tem 3 cátedras, que tem uma cátedra mais temida, que ninguém quer estudar na cátedra, e tem a cátedra que são pessoas mais humanas, né? São professores mais tranquilos, que a gente preferia, né, ser escolhido para estudar nessa cátedra. Histologia é a mesma coisa, biologia, na minha época, era a matéria mais temida, era a biologia, porque ninguém passava, ninguém aprovava. Eu lembro que na minha sala eram, tipo, cento e poucas pessoas, só 17 passaram pro ano seguinte. Tipo, era muito, muito complicado passar em biologia. Então, eram essas matérias de base mesmo. Existem matérias que são filtros, né? Você vem bem Exatamente. em uma, duas, três matérias e chega naquela matéria específica e reprova e perde o ano inteiro, quando acontece Exatamente. isso, né? Como foi o seu desempenho no primeiro ano? Então, o primeiro ano que eu fiz, assim, em 2017, foi uma merda, assim, tipo, desculpa a palavra, mas foi uma merda mesmo, assim, tipo, horrível. Eu não sabia estudar, eu não sabia como. Eu pegava, estudava em casa, estudava, e eu fazia a prova, tipo, meu, não passava, e eu começava a ficar nervosa, e como é que pode? Eu tô estudando e não passo. Tipo, depois que eu criei o hábito de estudar, descobrir como que estudei, no caso, como estudar todas as matérias, aí eu consegui aprovar de ano, mas olha, não estava dando certo, assim, não estava conseguindo. Foi uma merda, literalmente. E depois eu peguei o ritmo e deu certo, assim. Hoje eu já estou no terceiro ano, graças a Deus. Que legal. Eu também senti muita dificuldade no primeiro ano, mesmo tendo uma formação anterior. Para quem não sabe, a Antônia também é enfermeira, como eu, também se formou no Brasil. E mesmo tendo uma formação anterior, né, ter feito uma faculdade, 4 anos e meio, eu senti que, tipo assim, era como se eu nunca tivesse cursado uma faculdade. O choque de realidade que eu senti no primeiro ano foi como se realmente eu não soubesse nada e estivesse aprendendo do zero. Foi muito difícil. Você também sentiu isso que, por exemplo, a faculdade de enfermagem que a gente fez em relação a isso, a estudos, não sei, te ajudou ou não? Como você Não, não. sentiu? Para mim, não me ajudou em nada, assim, tipo, na verdade. Principalmente essas matérias, tipo, básicas, assim, tipo, como biologia. Biologia a gente estuda, eu pelo menos, eu estudei há anos atrás, né? Tinha estudado há anos atrás. Voltar a estudar tudo de novo, que eu já tinha estudado, tinha esquecido e tal. Então, para mim foi complicado.
tipo, histologia. Então, todas essas matérias não me ajudou muito na faculdade, porque eu percebi que a faculdade de enfermagem também é diferente da faculdade de medicina, muito diferente. A gente pensa, você já é enfermeira, vai ser mais fácil. Não, tipo, não é mais fácil. Eu acho que é mais fácil nessa parte de semiologia, de verificar pressão, essas coisas talvez seja mais fácil, sim, porque a gente já sabe fazer essas coisas. Porém, nessa parte de estudar teoria, não me ajudou muito, não. Tipo, sinceramente, não me ajudou muito. Eu acho Olha, que sou igual a todo mundo que está entrando do zero mesmo, assim, nessas primeiras matérias. olha, eu vou concordar com você total e vou deixar já essa mensagem. Se você está assistindo, você é profissional da saúde, tem vontade de vir estudar aqui, a gente já deixa esse recado. Você vai se dar muito bem na prática, a partir do quarto ano, a partir de sênior, vai ser legal porque é o que eu estou cursando, eu estou no quarto ano. Mas no início, primeiro, segundo e terceiro ano, que são matérias básicas, você, profissional da saúde, você vai ter um desempenho como qualquer outro aluno que nunca cursou uma faculdade. E é legal a gente contar isso para que a pessoa já perceba o nível de dificuldade e já se prepare. Eu, por exemplo, eu não consegui me preparar, eu achei que por ter cursado enfermagem ia ser tudo ok, que eu ia me desenvolver super bem, e eu tive todas as dificuldades que a Antônia está falando. Exatamente. Tem mesmo, assim. No caso, eu também, tipo, nossa, sofri muito com isso. E muitas pessoas falavam, pra você deve ser mais fácil, né? Porque você é Claro! enfermeira. Não é não. Não, gente, pra gente também foi muito difícil e ainda é difícil, né? É verdade, é muito difícil. Antônio, e o seu segundo ano, como foi? Quais são as matérias que a UNLP oferece? Então, o segundo ano é fisiologia, né? Que é anual também. Maravilhosa fisiologia, é uma cátedra só. Tipo, todos os professores são ótimos, excelentes. E bioquímica, que também é uma cátedra só, também é anual. E a gente tem psicologia, que é semestral. E tem. Deixa eu ver se eu. Ai, não lembro mais. Eu lembro que tem uma que também é semestral, epidemiologia, lembrei. Porque não foi uma matéria que eu não gostei muito, então que eu fiz até questão de esquecer essa matéria. Então, foi essas matérias: fisiologia, bioquímica e psicologia. As duas anuais e as outras semestrais. Como foi seu desenvolvimento nas matérias? Então, fisiologia foi uma matéria muito complicada para mim, assim, de longe, assim, foi a matéria mais difícil que eu já tive, assim, foi fisiologia. Não era porque era muito difícil, porque era muito conteúdo. Quando você vai estudar uma coisa, é muito detalhe, é muita coisa, e os professores te cobram muito. Ademais, da vergonha que eu passava nas aulas de fisiologia, porque os professores aqui da UNLP nas aulas de fisiologia, eles te apontam e falam, ei, você responde isso, responde isso. Então eu passava um pouco de vergonha. E principalmente com um professor, que ele sempre. Acho que ele gostava do meu sotaque de brasileiro. Ele falava: vamos agora todo mundo ficar calado e vamos escutar a Antônia, que eu vou perguntar um negócio para Ai, ela. que vergonha! Sim, é vergonha. Mas depois eu comecei a amar assim, a faculdade. E fisiologia eles separam meio que em duas classes, né? Em uma semana eles dão seminário, que é mais teoria, assim, que eles dão. E na outra semana eles te dão um prático, que é quando eles te levam para uma espécie de laboratório, e lá eles te ensinam tudo, né? Fora os teóricos que não são obrigatórios, que eles dão, você pode ir para fixar mais ainda a matéria, ou você não precisa ir, tipo, não é obrigatório teórico, mas é importante para você fixar mais a matéria. E bioquímica foi bem legal, eu amei bioquímica, achei bem legal, tipo, mas na verdade eu não gostava de bioquímica, mas alguns amigos me ajudaram a gostar de bioquímica, né? Então agora eu adoro bioquímica. Tipo, mas eu estudava muito em grupo bioquímica e eu passei a gostar de bioquímica, mas no começo era bem complicado. Você falou uma coisa importantíssima, né? Você começou no segundo ano ou no primeiro ano a estudar em grupo? Como que você começou a montar o seu grupo de estudo? Não entendi, desculpa, Luana. Como você começou a montar o seu grupo de estudo? Foi no primeiro ou no segundo ano? Você falou isso e isso é importantíssimo. Então, no primeiro ano eu tinha já um grupo de estudo que foi aí que eu comecei a melhorar. Como eu te falei, no primeiro ano eu não fui nada bem, foi uma merda, né? Aí no segundo ano eu já comecei a estudar, tipo, muito mais, a repassar com as pessoas, a juntar com amigos, e aí foi melhorando, entendeu? Tipo, eu comecei a falar mais, a me comunicar mais, porque as provas aqui, eu não sei se você sabe, mas as provas aqui são orais. Então você tem que ter
essa, essa experiência para poder conversar, para poder falar, se expressar. Então, quando eu estudava em grupo com as pessoas, me facilitava mais, muito mais. Então, melhorou muito depois que eu comecei a me juntar com o pessoal. Ai, que legal. Eu também amo estudar em grupo e me ajuda muito a me expressar, principalmente nas provas orais, né? E sobre o seu terceiro ano, como está sendo, né? Então, no terceiro ano, por causa da pandemia, né, a gente está tendo Claro. classes online. Assim, o terceiro ano, ele tem, tipo, 4 matérias anuais, né, que é semiologia. Então, imagina fazer semiologia à distância, super complicado. Farmacologia, que é uma matéria bem legal, porém, tipo, muito difícil, farmaco. Patologia, que é o nosso karma, que todo mundo de patologia vai ter prova semana que vem, né, provas orais por vídeo chamada. E eu falei sêmio, pato. E microbiologia. Então, essas matérias são anuais, fora as matérias que eu estou fazendo também, que é semestral e bimestral. Que eu estou fazendo genética, estou fazendo saúde. Semana. Então, todas as aulas a gente está fazendo por Zoom, ou por Meet, ou por. Tem vários aplicativos que cada professor vai escolher, né? Tipo, que é melhor para a gente ver e tudo mais. Você cortou um pouquinho o seu áudio. Você falou que semestral você está cursando genética aí? Genética e saúde. Saúde E, ambiental, e saúde e, da comunidade. e as avaliações, como estão sendo nesse Então, momento? a primeira avaliação que a gente vai ter é essa agora de patologia, que vai ser por videochamada, ou seja, tem professor que vai deixar você sozinho na reunião e ele vai começar a te perguntar, e tem professores que vai fazer já 3 pessoas na reunião e ele vai perguntando e ele vai te avaliando. Tem professor que vai contar como nota conceitual, né? E tem professor que vai contar como nota de verdade. Porque patologia a gente tem 3 provas no ano, mas a final, né? E as outras matérias geralmente fazem 2 provas por ano e mais a final. Então, mas Entendi. as aulas estão sendo bem rigorosas, a gente está tendo bastante aula. Até mais, eu acho, do que se a gente estivesse lá, né? Porque eles botam muito trabalho para a gente fazer, muitas coisas, a gente sempre está ocupado. Isso que eu ia te perguntar, se a sua faculdade está te dando um bom suporte, mesmo à distância. Como que a UNLP está te provendo essa informação? Você está aprendendo ok, assim, na medida do possível, né? Mesmo à distância? Sim, porque na UNLP já é meio que assim, você tem que se esforçar, você tem que estudar, tipo, sozinho, né? Você tem que se esforçar para estudar. Os professores, sim, estão ajudando muito, estão dando teórico, que fica gravado, às vezes, no entorno educativo. O entorno educativo é uma parte do site da faculdade que fica todas as informações materiais das matérias, ficam tudo ali, sabe? Então, você entra, vê vídeos teóricos e depois tem os práticos, que são as reuniões com seus professores, que eles tiram dúvidas, te explicam, te ajudam a responder os trabalhos práticos. Praticamente isso, assim, eles estão super apoiando, assim. E agora estão com um novo projeto aí para os alunos que não têm computador, que não têm internet, eles estão tratando de ajudar essas pessoas, né? Vão oferecer bolsas de computadores, e internet, assim, para o pessoal, para poder Que tentar ajudar. legal. Que legal essa experiência, muito bacana. Mesmo a gente passando esse momento difícil de quarentena aqui no mundo, né? De ter um bom apoio educacional da faculdade. Isso é muito bacana. Eu queria, Sim. é, eu queria te perguntar agora, para a gente já começar a entrar no final da nossa live, queria te perguntar assim, se você pudesse voltar atrás, uma cápsula do tempo, em 2016, chegando na Argentina, o que você faria diferente? Eu acho que não ficaria em Buenos Aires, viria direto para La Plata, no caso, mas eu tive que. Todo mundo tem que passar por essa experiência, né, para ver. Porque em Buenos Aires é tudo muito caro, é tudo muito complicado. E eu acho que eu teria vindo direto assim, para La Plata. Mas deixar de vir fazer medicina na Argentina, não. Teria feito isso. Que Uhum. legal, que legal. Olha, muito obrigada. Eu só tenho a Obrigada a você. agradecer, porque todas as informações que você deu foram incríveis. A gente conseguiu entender muito bem esse panorama de pré-grado, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano,
que é uma coisa que eu jamais poderia falar porque eu não vivi, eu nem conheço La Plata. Quero conhecer, porque dizem que é muito lindo. Quero conhecer. Então, assim, tudo que você falou foi muito bacana, porque a gente que não conhece La Plata conseguiu entender mais ou menos como é a dinâmica da faculdade, entender como que ela está se desenvolvendo nesse período de pandemia, e foi muito, muito importante, muito legal. Uma coisa que eu percebi no que você falou, Antônio, é que em todos os anos tem alguma matéria ou outra que é tipo, como eu posso explicar? De psicologia, de sociologia. Eu entendi bem? É assim mesmo? Sim, sempre tem uma matéria assim para você lidar com o paciente, né? Para você ter empatia com o paciente, sempre tem matérias assim. E são as matérias que a gente menos dá valor, né? Que são as matérias que a gente até menos estuda, né? Tipo, mas sempre tem aqui, eu acho que por isso que eles colocam muito todos os anos para poder Eu estar achei, ajudando a gente com isso. achei muito legal isso, porque na UBA não tem nenhuma matéria de psicologia, sociologia, educação, nenhuma, saúde ambiental, nada, nenhuma, zero. Eu tenho da formação que eu tive em enfermagem, então eu carrego isso comigo e é o que eu vou carregar como futuro profissional, coisas que na época da enfermagem, é o que a Antônia falou, às vezes eu nem dava tanta bola, às vezes eu não estudava muito, mas hoje, como futura profissional de medicina, eu entendo a importância de você ter esses conhecimentos sociológicos, psicológicos. Hoje eu entendo total a importância e eu sinto falta na UBA. Eu acho que a gente perde muito da nossa humanização quando a gente tem um conhecimento só técnico, extremamente técnico. A UBA ela é muito técnica, é muito teórica, e eu acho que poderia ter, sim, uma matéria ou outra para trazer a gente mais próximo do nosso, né, sentido, do nosso interior, da nossa essência como ser humano. Exatamente. Muito legal. Agora, eu queria que você me ajudasse, porque a galera enviou várias perguntas e acho que só você vai saber responder. Vamos lá? Vamos. A primeira pergunta é da K Matos. Como funciona o ingresso em La Plata? Vi que não é eliminatório. Isso a gente já respondeu, né? Não é Não eliminatório, é. mas tem que ver que todo ano muda, né? Então, ano passado também não era eliminatório, porém você tinha que fazer a prova de espanhol para poder entrar. Então, várias pessoas ficaram de fora porque não aprovaram. Tem que ter uma nota lá, limite, para poder entrar na faculdade. Claro. Então, quem for para La Plata tem que prestar atenção se houve alguma mudança de um ano para outro, né? Sim. Ok. Segunda pergunta é da Samara Ferreira. O que você acha da prova oral da faculdade? O que você acha de fazer provas orais? Então, prova oral é sempre muito complicada, sempre muito difícil e sempre dá muito nervoso, né? A gente fica muito nervosa na hora, tem dor de barriga, tem tudo na hora da prova. Tem professor que te escuta, que tem paciência, mas tem professor que não tem muita paciência, vai depender do professor. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela foi fazer a prova, a professora pediu para ela repetir a mesma coisa 4 vezes. Então, tem professor que faz isso. E tem professor que te escuta, que te entende. Então, vai depender muito, não só do seu conhecimento, mas vai depender muito da pessoa que vai te escutar no momento. Mas é sempre meio difícil fazer prova oral. Mas hoje em dia eu prefiro prova oral do que escrita. Claro, claro. Eu acho que o aluno na prova oral ele tem que entender que é como na vida. Às vezes a gente planeja uma coisa e não dá certo. E não significa que você não sabe, que você não estudou muito. Mas às vezes você não está preparado, não no tema em si, na matéria, mas às vezes você não está preparado psicologicamente, dentro de você. Entendeu? Porque a prova oral, o chefe da cátedra, ou quem quer que seja que te avalia, ele olha você, o que você fala, o conteúdo, a sua postura. Ele te olha já como um futuro médico. Entendeu? E isso é desesperador. Mas, ao mesmo tempo, faz a gente, né, dentro da nossa casa, treinar a nossa postura. Porque quando a gente tiver o nosso carimbo de médica, eles vão exigir isso da gente. Eu vou ter que ter uma forma de falar, uma forma de me comportar, uma forma de atuar. Eu não posso ficar desesperada, jogar tudo pro alto e sair gritando e chorando, tremendo. Beleza, isso acontece, a gente tem que melhorar isso. Cada um reaciona de uma forma, mas Então, choro muito. eu também, não, eu choro demais. É realmente difícil, mas a gente, quanto mais provas orais a gente faz,
mas a gente trabalha habilidades que não são só da matéria, mas habilidades dentro da gente, como autocontrole, confiança, entendeu? Então, eu acho que é uma experiência difícil de se passar, mas é uma experiência bacana, eu acho. Também acho. Bem bacana. Próxima pergunta é da Geaísa Andrade. Se eu ler o nome errado, gente, me perdoa. Geaísa Andrade. Em questão do curso de espanhol, é necessário ter um curso de espanhol já para chegar na UNLP? Sim, é necessário. Hoje em dia é necessário você ter esse curso de espanhol. Você fazer a prova, eles te dão um prazo para você entregar o certificado para você poder ingressar, para poder você fazer. Ano passado, o ingresso foi matérias do próprio curso mesmo, do primeiro ano. Foi matérias de histologia, matérias de anatomia, porém, teriam que apresentar o curso de espanhol. E eu conheço várias pessoas que ficaram de fora porque não atingiram. Você Antônia? entendeu? Cortou. Você falou que você conhece muitas pessoas que não atingiram a nota no exame de proficiência, é isso que você falou? De espanhol, de espanhol, e não conseguiram entrar, porque tem que ter sim ou sim agora esse curso de espanhol, né? Obrigatório. Então você recomenda para a galera que já quer vir em 2021 já se preparar desde o Brasil, né? Em relação ao espanhol. Já se preparar para fazer a prova do CIEL, sim. Fica a dica. Próxima pergunta, do Hugo Ferreira. O que começar a estudar desde o Brasil? Espanhol. Então, espanhol, mas assim, espanhol e as matérias do primeiro ano, porque aqui La Plata você tem que estudar já anatomia, histologia, biologia, tudinho, assim, já tem que estudar muito, porque aqui eles são, dependendo da cátedra que você vai cair, você vai sofrer muito mais do que as outras cátedras, então depende. Claro, então já ir estudando as matérias do pré-grado, da faculdade que você escolha, seja a La Plata ou outra, e já estudando também as matérias do primeiro ano, devagarzinho, mas já se preparando, né? Exatamente. Show, perfeito. A Thaís Campolina Abreu perguntou: como você se prepara para uma prova final? Então, eu me preparo para uma prova final, assim, me juntando em grupo, né? Tipo, um fala primeiro, depois o outro fala e o outro vai corrigindo, assim a gente vai vendo se a gente está preparado para poder responder quando o professor perguntar, né? Então, a gente faz isso. Geralmente Perfeito. em grupo, né? O estudo em grupo faz toda a diferença, né? Faz. Para mim faz muita diferença. O Aldo Neto perguntou sobre a questão oral da UBA, como é? Aí a prova oral da UBA, então eu posso dizer, a prova oral da UBA é o mesmo esquema que a Antônia já comentou. É um chefe ou algum ajudante maior, geralmente são chefes médicos que te evaluam, né? E é o que a gente já comentou, você tem que estar não só com o tema na ponta da língua, mas também tem que estar apresentado psicologicamente. Você tem que estar, assim, num dia bom. Às vezes você sabe muito. Já teve dia que eu reprovei, Antônio, porque eu achava, na minha cabeça, que eu sabia legal, mas eu não estava num dia bom. Eu não estava bem aqui dentro. Então, eu não conseguia exteriorizar o que o chefe médico quer dizer. Imagina se eu tenho uma trava, se eu tenho um problema desse no meio do hospital, na frente do paciente. Exatamente. A prova oral nos prepara. Eles sempre falam isso. Você tem que pensar. Eu não escutei. O seu áudio, Antônia, está cortando. Você falou assim, O seu a também, gente tem que pensar. Tá. A gente tem que pensar como se a gente estivesse no hospital mesmo, atendendo uma pessoa. Tipo, se a gente ficar muito nervoso, realmente a gente não vai conseguir dar suporte para ele. Mas não tem jeito, a gente acaba ficando nervoso e tal. Tipo, por exemplo, eu reprovei na minha primeira prova de fisiologia, porque eu estava estudando assim, os temas e justamente me faltou um tema e na hora que eu sento, a mulher me pergunta esse tema. Aí eu começo a falar umas coisas assim, comecei a enrolar e ela falou assim, não é isso que eu quero saber, não, eu quero saber disso. Aí ela me perguntou, é só isso que você sabe? Aí eu nervosa falei, é. Aí ela, então vai embora e vai estudar mais. E volta depois. Eu tô... Foi a sua falta de sorte do dia, né? Tomar o que você menos sabia. E acontece, nada, a gente vai para casa, estuda mais e faz de novo.
exatamente. Olha, a Samara perguntou, dá uma dica para não se perder nas diagonais de La Plata. Eu me perco direto das diagonais. E quando eu cheguei aqui em La Plata, eu comprei uma bicicleta e eu ficava andando direto com essa bicicleta. Eu sempre me perdi, ficava rodando, rodando no quarteirão, saía na diagonal, rodava de novo, saía em outra diagonal. É muito complicado andar aqui. Mas depois você se acostuma e acaba gostando. Depois, agora para mim, eu acho bem mais fácil andar assim em La Plata do que andar, por exemplo, em uma cidade que não tem diagonal. Tudo é questão de costume, né? Exatamente. Olha, o André perguntou como foi a rotina para conseguir descobrir como estudar. Então, essas reprovações, né, que, tipo, eu comecei a descobrir que eu estava estudando errado, tipo, reprovação, atrás de reprovação só pode ter alguma coisa errada, não é possível que eu não saiba responder um negócio que eu acabei de ler, que eu acabei não fixando e tal. Então, eu passei a estudar em grupo, assim, que isso me ajudou muito a fixar, porque eu falando, eu escutando a pessoa falando, então, meio que me ajuda mais a fixar na minha cabeça. Então, é isso que eu faço. O André, o André também perguntou dica de estudar para as matérias e se você sentiu essa dificuldade no primeiro ano. E você já falou que o primeiro ano foi uma mistura de eita com eita, eita atrás de eita, né? Exatamente, exatamente. E a dica seria estudar em grupo, né? Sempre estar com um bom grupo de estudo. Às vezes, o que você não aprendeu, o seu amigo aprendeu e vice-versa. Você ajuda ele, ele te ajuda e a gente chega junto, né? Sim. Travou um pouco. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas antes eu não tava te ouvindo cortado. Não sei se é a sua internet ou a minha, mas eu tô me vendo normal. A sua para mim tá cortando um pouco. Olha, a Thaís Campolina perguntou, Antônio, o que você acha do método de avaliação da faculdade? Você já falou, né, que concorda, acha bacana a questão das provas orais, né? Sim, eu gosto. Olha, a Samara perguntou qual é a matéria que você mais gostou até agora. Que eu mais gostei até agora? Ai, complicado. Antes eu odiava fisiologia, depois eu passei a amar a fisiologia, achei bem legal. E bioquímica também, eu não gostava e depois passei a gostar. E Ah, é isso, eu acho que eu gosto de todas. Só não gosto de. Na verdade, o que eu não gosto são essas matérias que você queria que tivesse aí na UBA. Eu não gosto muito dessas matérias porque eu não dou muita sério? atenção para elas. Não é que eu não quero estudar elas, é porque a gente pensa assim, eu vou estudar ciências sociais ou eu estudo, tipo, histologia. Então, o professor de histologia, ele vai te cobrar muito mais. Sei lá, eu mais ou menos que eu pensava assim, sabe? Mas é óbvio, tem gente que é admirável. Tem colegas que tiram 9, 10 em ciências sociais. Eu fico assim, como você consegue, né, se Tem dedicar tanto? Mas é super facilidade. importante. Mas é super importante. A Antônia Alice falou que você é o orgulho dela. Ah, minha amiga. É, o, Beijo. Aldo, o Aldo perguntou, tanto em La Plata como a UBA, tem provas orais? Sim, a gente já respondeu. A Samara perguntou como está sendo os estudos na quarentena, a gente já respondeu, né? Virtual, via Zoom, vai ter provas em grupo ou provas individuais. Individuais. A Thaís Campolina perguntou o que fazer nessa quarentena sem você virar noite para pato. Sim, tá muito complicado, viu? A gente tá virando noite, dia, acordando muito cedo para estudar para patologia. A Antônia Alice perguntou como foi o desafio de aprender um novo idioma no inicinho. Como foi esse desafio para você? Você teve facilidade para aprender espanhol? Então, eu tenho facilidade para ouvir, para entender eles falando, assim. Eu acho que todo brasileiro meio que tem essa facilidade para ouvir, para entender e tal. Só que eles têm um problema com assim quando você chega, eles têm um problema para te entender, entendeu? Tipo, as palavras assim que são iguais, porém tem um som diferente. Por exemplo, na aula de semiologia que eu tive essa semana, eu fui falar para a professora hiperpirexia e ela tipo, o que você está falando? Hiperpirexia. Ah, sim, tipo, a palavra é igual, porém só muda tipo, o sonido. Então, eu acho que eles têm mais dificuldade de entender a gente do que a gente entender eles. Mas eu Concordo. tive dificuldade. E para terminar, a última pergunta: como funciona, da Anirley, como funcionam os horários de aula do curso de medicina em La Plata? Ou seja, fora do contexto de pandemia.
Se você estivesse cursando presencial, como é? Então, É depende. integral? É integral? Como é? É assim, se você for contar a quantidade de aulas que eles te dão, praticamente você vai ocupar toda a sua semana, porque você tem teórico, você tem seminário e você tem os práticos de cada matéria. Então, meio que você tem que ir muito para a faculdade para poder assistir essa quantidade de aula toda. Porém, o teórico, eles dão toda semana, porém não é obrigatório. Se você não for, eles não vão te fazer chamada. Então, depende do ano que você está, depende da quantidade de matérias que você faz. Por exemplo, tem gente que trabalha, faz uma matéria só para poder estudar e trabalhar. Então, depende muito do que você quer. Mas, geralmente, a gente passa o dia inteiro na faculdade. Claro, mas não é, mas é uma grade que você monta mediante a sua. Não é tipo entrar às 7 da manhã e sair 7 da Não é noite, não, igual no Brasil, obrigatório. não. Claro, não é assim. E também depende dos horários que você escolhe. Tem gente que escolhe se estudar só 2 dias, tem gente que escolhe estudar só 3 dias na faculdade. E o resto do dia fica estudando em casa. Tem gente que faz isso. Então depende da comissão que você vai cair. Comissão é como se fosse um horário fixo para você ir para a faculdade estudar. É isso. Antônia, muito obrigada. Obrigada a Gente, você. 31 pessoas aqui escutando. Muito obrigada. Um excelente almoço, uma Obrigada. excelente tarde para vocês. Muito obrigada por compartilhar tudo que você compartilhou. Espero que ajude muitas pessoas que estão na dúvida se vão para La Plata, não vão para La Plata. E eu queria que você deixasse mais uma vez o seu Instagram para as pessoas te seguirem. Então, gente, é Antônia Lívia, @AntôniaLívia. Pode me seguir, pode me perguntar se tiver dúvida, eu falo para você. Não tem nenhum problema em ajudar. Pode falar comigo. E Muito obrigada mesmo por obrigada. todo mundo estar assistindo a gente. Foi muito Fico feliz. legal. Antônia, muito obrigada. Que Deus te abençoe e a gente vai se falando. Obrigada, Tchau. Luana. Um Fica beijão. com Deus. Tchau, Você também. gente. Tchau.